Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta segunda-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, chefe de redação do 00, para analisar a luta pela manutenção na Liga Portugal. A 10 jornadas do fim, esta luta ficou mais apertada com a vitória do Boa Vista. Por isso começo por te perguntar, Pedro, o que significam estes 3 pontos tão importantes para o clube do Bessa? Olá Renato, bom dia. Olha, antes de mais nada, há aqui um sinal de que o Boa Vista está vivo, porque de facto, com 12 pontos, a faltarem 11 jogos para acabar o campeonato, seria muito fácil apontarmos a descida como o cenário mais do que evidente para este Boa Vista Futebol Clube. De qualquer forma, depois desta vitória, ainda por cima sobre o Santa Clara, que é uma equipa revelação da Primeira Liga, parece que há sinais positivos, a equipa está bastante mais competitiva e de facto isto aqui é uma luz que vai permitir aos boavisteiros acreditarem que é possível, de facto, o milagre da permanência. Eu digo milagre porque, Renato, basta dizer que ontem fizemos uma peça onde apontávamos, através do nosso playmaker, que o Boa Vista, aliás, foi um dado que tu foste buscar muito rapidamente, o Boa Vista não ganhava há um ano no estado do Bessa, há 359 dias. Portanto, é impossível isso acontecer com um clube com a história, com os pergaminhos e que fazia do estado do Bessa a sua fortaleza, o Boa Vista Futebol Clube. No ano do título 2001, apenas perdeu em casa contra o Braga, logo no início, e nunca mais perdeu algum desse campeonato. Portanto, o Boa Vista tem claramente que usar o Bessa em seu favor e não fazer do Bessa um foco de tensão, que era o que estava a acontecer nas últimas jornadas. O Lito Vidigal percebeu que pode, de facto, aproveitar a massa associativa maravilhosa que o Boa Vista tem. Julgo que, com o decorrer agora das jornadas até ao final do campeonato, os 5, 6 mil que estiveram ontem no Bessa podem chegar facilmente a 13, 14 mil, e se o Boa Vista conseguir abraçar esse apoio que vem do cimento do estado do Bessa, acho que pode muito bem acreditar na manutenção. O Lito fala que são necessárias mais 4 vitórias, isso daria 27 pontos ao Boa Vista no final do ano. Ontem estávamos aqui até a falar sobre essa matemática e eu julgo que vai ser um bocadinho apertado. Acho que os 27 pontos estarão no limiar da sobrevivência. Portanto, se o Boa Vista chegar aos 30 pontos, acredito que pode ficar na primeira divisão. Para isso acontecer, o Boa Vista tem que ganhar mais 5 jogos nos 10 que faltam. Sendo que, na próxima jornada, há um mais do que quente Boa Vista Vitória Sport Clube, velhos rivais aqui do Norte, vai ser um jogo muito quentinho. O Vitória, teoricamente, está muito bem, voltou agora às vitórias, é uma equipa muito, muito forte, que fez um grande jogo no Estádio do Dragão, mas com este Boa Vista, enfim... E que vai a Sevilha. E que vai a Sevilha ao meio da semana, portanto vai jogar na quinta-feira contra o Betis, é um dado importante também, sem dúvida, Renato. E, portanto, falta também perceber agora também, este sinal contra o Santa Clara foi positivo, o Boa Vista esteve, de facto, mais competente em campo, há jogadores com mais qualidade, mas também temos que perceber qual é que é o limite desta gente que esteve tantos meses sem competir. Um dos jogadores dos reforços saiu agora lesionado, né? O Koné, um dos avançados, que pode fazer de ponta de lança ou de extremo, saiu com um problema muscular agora na vitória sobre o Santa Clara. O Kurzawa também está de fora. O Van Ginkel, que é um executante de grande qualidade, nota-se que não consegue fazer mais do que 60 minutos. Aliás, ele nos 3 jogos sai sempre ali pelos 60 minutos. Portanto, temos de perceber qual é que será a real dimensão deste Boa Vista nas próximas semanas, sendo que, jogando novamente no estado do Bessa, contra a Vitória, e depois de ter acabado com esta seca de um ano, isto parece impossível dizer, mas aconteceu mesmo, estamos com expectativas para perceber o que é que este Boa Vista ainda pode dar a este campeonato, sendo que me parece que aquelas 4 vitórias que o Lito agora pede, acima da que conseguiu contra o Santa Clara, não será suficiente. Olhando agora para outra das equipas que está aqui nesta luta dura e difícil, que vai durar até o final do ano, o Farense tem um calendário duro. Achas que os algarvios estão em risco? Renato, depois da derrota de ontem contra o AVS, contra o Aves, eu acho que o Farense está claramente em risco e foi de facto um tiro no pé. Perder em casa com o São Luís, com um ambiente espetacular, é um bocadinho a mesma lógica que eu estava a aplicar ao estado do Bessa. O São Luís é um templo sagrado de futebol algarvio, é um inferninho, como eu costumo dizer, pequenino, um ambiente espetacular, sempre com muita gente, com muita alma lá dentro, e perder em casa daquela forma, com um penalti nos descontos contra o Aves, foi de facto um rude golpe. O Farense, nesta altura, tem mais um ponto que o Boa Vista. O Boa Vista, que estava a fazer um campeonato miserável até agora, acaba por estar apenas a um ponto do Farense. Estão os dois bastante cá atrás. Sendo que o Farense agora vai visitar o Estoril,
que é uma equipa que atravessa um momento fantástico, que joga esta noite em Alvalade. Depois recebe o Sporting de Braga e vai ao Estádio da Luz. Portanto, nas 3 próximas jornadas, o Farense arrisca-se a fazer muitos poucos pontos. Portanto, no futebol tudo é possível, o Farense tem jogadores para fazer melhor. Ainda ontem estávamos aqui na redação, de facto, falamos muito ao longo deste domingo, e estávamos a dizer que com o Yusufa e o Rony Lopes na frente, com o Tomané, o Farense tem a obrigação de fazer mais golos, de jogar melhor também, mas o futebol não é só ter bons avançados. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a dar certo na relação entre Tozé Marreco e os seus jogadores. Portanto, o Farense nesta altura, ao perder em casa contra o Aves, o adversário direto nesta luta, acaba por se expor muito ao risco de descida e tem apenas 16 pontos quando faltam 10 jogos para acabar o campeonato. Portanto, nesta altura diria que, olhando para o Boa Vista com uma expectativa diferente, porque é uma equipa que está numa fase de crescimento, eu olho para o Farense num plano muito diferente. É uma equipa que está numa fase decrescente e que já não ganha há 9 jornadas. Portanto, colocaria o Farense nesta altura como uma equipa, como o maior candidato a descer divisão. E agora na próxima jornada temos já um Estrela da Amadora, Gil Vicente, defrontam-se a seguir. Achas que é uma final para os dois clubes? É uma final antecipada porque de facto este lugar do play-off está a ser nesta altura, é dividido entre estes dois clubes. O Gil Vicente não jogou contra o Benfica nesta jornada, adiou o seu jogo para algumas semanas e eu acho que fez mal. Portanto, desconheço o processo de adiamento da partida, presumo que tenha sido um pedido do Benfica a que o Gil Vicente anuiu, mas o Gil Vicente, se tivesse jogado contra o Benfica neste fim de semana, ia apanhar um Benfica muito focado na Liga dos Campeões, que vai receber o Barcelona quarta-feira, que vinha já de uma disputa europeia, portanto era um período delicado para o Benfica e o Gil Vicente podia ter jogado com isso. Tendo 22 pontos, acho que arriscou demasiado ao não jogar contra o Benfica neste fim de semana. E agora a verdade é que tem o Estrela da Amadora pela frente. O Estrela da Amadora é uma equipa muito chata, é uma equipa que não joga um futebol atraente, mas é uma equipa que sabe aquilo que tem que fazer para conquistar pontos. E agora o empate arrancado no Minho, em Moreira, foi o jogo perfeito para se perceber o que é este Estrela. O seu treinador claramente prefere uma equipa que bate na frente quando tem que bater, que faz muitas faltas, que joga com o relógio, e a verdade é que nesta altura tem agora aqui um jogo muito importante, que eu não posso considerar uma final porque ainda faltam 10 jogos, mas é um jogo que, se algum destes dois vencer, chega aos 25 pontos e abre aqui uma diferença interessante para a zona de descida. Portanto, um jogo muito importante este fim de semana e se houver um vencedor, esse fica um bocadinho com a cabeça de fora e a respirar melhor e com mais confiança para os jogos que faltam, sendo que o Gil Vicente, agora com César Peixoto, naturalmente, reinicia o seu processo de criação. Vamos ver que ideias é que leva o César para Barcelos também. Falámos de Farense, mas o vencedor dessa partida foi o AFS e Rui Ferreira faz agora 5 pontos no clube. O que é que se segue agora? Bem, o Rui Ferreira está a ter uma entrada muito positiva na Primeira Liga, um treinador que vinha fazendo bons trabalhos no segundo escalão, mas que nunca tinha trabalhado na Primeira Divisão Portuguesa. Além do empate contra o Sporting, tinha conseguido empatar nos Arcos, em Vila do Conde, outro resultado muito bom, e agora foi ganhar a Faro. Portanto, em 3 jornadas, 5 pontos, e o Aves, que parecia muito metido, lá está, naquela zona de play-off, descida, consegue colocar a cabeça de fora e agora vai receber o Aroca na próxima jornada com uma mentalidade diferente, julgo eu. Este Aves é um projeto interessante, alicerçado na Vila das Aves, é uma equipa com bons jogadores. Fui agora buscar o Lucas Fernandes, para quem não se lembra, o Lucas foi um jogador muito importante no Portimonense há uns anos, chegou a ser falado na altura para o Futebol Clube Porto, acabou por rumar ao Brasil, volta agora a Portugal, com mais alguns anos em cima, mas com a mesma qualidade. Tem jogado muito bem ao lado do Jaume Grau, que é um espanhol, um esquerdino, que coloca a bola onde quer, que sabe também muito bem aquilo que tem que fazer em campo. O Lucas Piazon tem recuado um bocadinho nesta fase para ser mais um terceiro médio do que avançado, ao contrário do que acontecia com o Daniel Ramos, e é um jogador que trata muito bem a bola e dá outra qualidade a esta equipa. Portanto, o Aves, ao ganhar em Faro, de facto, consegue olhar com muito mais otimismo para o que falta deste campeonato. Mas é importante dizer isto, depois de receber o Aroca, que é uma equipa que tem estado bem, apesar de ter perdido agora contra o Porto, fez um bom jogo novamente, depois vai ao Dragão e a Famalicão. Portanto, seria importante para o Aves agora, pelo menos, não perder contra o Aroca para conseguir estar aqui mais ou menos estabilizado matematicamente.
Olhando agora para as equipas que estão um bocadinho acima na tabela, mas que não deixam de estar nesta luta, Arouca, Nacional e Moreirense, consideras que estas três já estão a salvo? O Arouca, pela qualidade de jogo que tem apresentado, eu acho que vai ficar na Primeira Liga. Ainda contra o Porto perdeu, interrompeu uma série de 8 jogos sem perder, mas mostrou períodos de muito bom futebol, podia perfeitamente ter empatado o jogo no mínimo, teve ocasiões para isso. O Jason, de facto, é um jogador com muita qualidade, o Silá também é um bom jogador, o David Simão ainda joga muito futebol também, com aquele pé esquerdo faz o que quer da bola, e parece-me que o Vasco Seabra conseguiu agarrar muito bem este projeto. Portanto, tem 25 pontos, eu diria que 2 vitórias até ao final do campeonato deixam o Arouca a salvo e eu acho que tem qualidade mais do que suficiente para atingi-las, para consegui-las. O Nacional, confesso-te que no início da época, olhando para os plantéis no papel, o plantel mais débil, além do Boa Vista, que é um caso à parte, julgo eu olhava para os plantéis de cada uma das equipas e parecia-me que o Nacional era o mais frágil, o mais limitado. Até porque tinha perdido 4 ou 5 jogadores muito importantes do plantel que tinha subido de divisão. A verdade é que o Tiago Margarido tem conseguido vitórias importantes. Ainda esta semana consegue mais uma boa vitória. O Nacional chega aos 26 pontos. Eu diria que, lá está, mais uma ou 2 vitórias e está a salvo desta luta pela manutenção. O Nacional ganha um Famalicão que parecia também agora muito estabilizado, que já vinha em 5 jogos sem sofrer golos, mas vai agora ao Estado da Luz. Portanto, é aqui um bom desafio para o Tiago Margarido. Quero também perceber como é que o Nacional vai reagir ao impacto mediático do jogo no Estado da Luz. Depois recebe o Casa Pia e vai ao Santa Clara. Se calhar as 2 grandes revelações deste campeonato. Vamos ver. O Nacional da Madeira é uma equipa que também tem feito da Choupana uma fortaleza, tem conseguido conquistar muitos pontos em casa, ganhou ao Porto ainda recentemente, num jogo ainda que tinha Vítor Bruno ao leme da equipa portista, e tem aqui um jogador que eu gosto muito, que é o Luís Esteves, é um jogador formado no Vitória Sport Clube de Guimarães, é um jogador de facto que acompanha o Tiago Margarido da segunda para a primeira divisão e é uma das figuras desta equipa. Na frente o Dudu também tem feito muitos golos, tem sido um jogador interessante, portanto o Nacional, apesar de ter muitas limitações, não é um plantel que eu possa dizer comparável ao que eu vi no Nacional nos anos 90 e mesmo no início do século XXI, teve muito boas equipas, mas é um plantel com alguma consistência e que conseguiu perceber as ideias do Tiago Margarido, um treinador que sabe muito bem ler o jogo, consegue desenhar a equipa adaptada às circunstâncias de cada um dos jogos também. É uma equipa que tem feito um campeonato regular, tem pontuado de forma consecutiva, não tem estado muitos jogos sem conseguir acrescentar pontos e isso é importante. O pior é que, de facto, quando olhamos para uma equipa que está 7, 8, 9 jornadas sem conseguir ganhar ou pontuar. Mas o Nacional tem conseguido pontuar de forma regular e isso tem sido importante para estar nesta altura com 26 pontos e, portanto, a 2 vitórias da salvação. Essa fase dura que falaste, desses 7, 8 jogos sem ganhar, que foi o que aconteceu com o Moreirense e que culminou com a despedida de César Peixoto, a chegada do Bachi. Sim, este ano é complicado de facto analisar a Primeira Liga Portuguesa porque quem manda nos nossos clubes de facto está aparentemente menos paciente. É difícil aceitar que cheguemos a esta altura com 24 jogos, jornadas feitas e apenas 4 treinadores se mantenham no cargo desde o início da temporada. Isto significa que quem decide não está a escolher bem, está a escolher sem rigor e está a despedir com muita facilidade. O caso do César Peixoto acho que é paradigmático. Um treinador que faz uma primeira volta fantástica, mereceu até um trabalho aprofundado do 0-0 sobre a masterpiece que estava a criar em Moreira de Cónegos. Depois atravessa aqui de facto uma fase em que durante 8 jogos não consegue ganhar, depois recebe e derrota o Casa Pia em Moreira, parece que a equipa vai outra vez recomeçar a pontuar, volta a perder um jogo e sai. É difícil perceber, sinceramente. Quando contratamos alguém, seja para treinador, seja para jornalista, temos que ter algumas garantias e alguma certeza que é a pessoa que queremos ter connosco. O César Peixoto sai e depois vem um treinador, Cristiano Bachi, que fez um excelente trabalho no Boa Vista, sem dúvida, mas que é um homem que olha para o jogo de uma forma radicalmente diferente do César Peixoto. É muito mais pragmático, é um homem muito mais conservador na abordagem aos jogos e, portanto, há aqui esta falta de lógica na gestão desportiva de quem decide. O Moreirense é só um exemplo, tem acontecido em vários clubes,
mas para quem está de fora, pelo menos para mim, que vejo futebol há muitos anos e que analiso este fenómeno, é muito difícil de perceber. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido e lembrar ainda que esta segunda-feira podem e devem assistir ao novo episódio da Funda de 3 e o novo episódio do Ataque Rápido, cujo tema é o futebol em que os jogadores compram os clubes.